Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com vocês. Hoje nós iremos falar sobre evangelização discipuladora. Mas antes de começar, eu queria ler contigo na palavra de Deus o texto que se encontra em Mateus 28, de 19 a 20, que diz assim: E Jesus, aproximando-se deles, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por essa noite, por todos os irmãos que estão nesse momento reunidos para glorificar o teu nome. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, nesse momento de forma poderosa, a nos desafiar cada vez mais sermos crentes fiéis no Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa os líderes desse grupo, abençoa também os hospedeiros e os visitantes. É o que eu te peço, agradeço e oro em nome, pelo amor de Jesus. Evangelização. Você já me ouviu falar muito sobre evangelização. Mas o que de fato é a evangelização? A evangelização, ou o que nós chamamos de grande comissão, esse texto que nós acabamos de ler, de Mateus 28, fala da grande comissão. A grande comissão, ela tem 3 núcleos. Primeiro, é ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Esse é o cerne da grande comissão. São as coisas que o Senhor pediu que nós fizéssemos. Então, o que de fato é evangelizar? Primeiro, nós precisamos entender algumas questões para de fato entendermos o que é evangelizar. Primeiro, nós precisamos entender a essência. Segundo, o propósito. Terceiro, a motivação, a fonte de poder e o alvo. A essência, o que é a essência da evangelização? Evangelizar é, por essência, anunciar o evangelho. Quando você fala para as pessoas o que Cristo fez na sua vida e o que Ele tem feito pela humanidade, que foi dar sua vida para salvar todos nós, isso é evangelizar. É mostrar às pessoas as boas novas em Cristo Jesus. A palavra evangelização, ela aparece nos textos sagrados em diversas formas. Ela aparece como anunciar, como pregar, como se fazer notório e importante, comunicar, proclamar, testemunhar e falar. Todas essas palavras, elas têm origem da mesma palavra grega, evangelizo. Então você vai ver essas palavras em várias passagens da Bíblia. O texto de Romanos 10, 14 e 17, Paulo vai dizer assim: Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. 1 Coríntios 1, 21, Paulo diz assim: Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Tem gente às vezes que chama a gente de doido, né? Esses crentes são tudo doidos, falam umas palavras assim, umas coisas assim, as pessoas não entendem. Mas o evangelho é isso, queridos. O evangelho é loucura aos sábios, mas poder aos humildes. Então não se envergonhe, não se entristeça, não fique acanhado quando você for falar do evangelho. Talvez algumas pessoas vão lhe chamar de louco, vão lhe chamar de doido, mas não importa. O que importa é que nós devemos cumprir aquilo que o Senhor colocou para nós. O propósito da evangelização é oferecer às pessoas uma oportunidade válida
de crer em Jesus. Percebam que existem muitos deuses, existem muitas crenças, existem muitas religiões, porque o homem anseia em buscar a Deus. Quando eu e você não fazemos isso, não pregamos o evangelho genuíno às pessoas, elas vão procurar qualquer tábua de salvação. Elas vão procurar em qualquer religião algo que acalente a sua dor, algo que diminua a sua dor. Quando eu e você não fazemos o que nos é ordenado pelo Senhor, outros farão. Lembre-se disso. Uma outra questão é a motivação. A palavra de Deus nos orienta a fazer tudo para a glória de Deus. Lembre-se disso. Nós fomos criados tão somente para a glória de Deus. Quando o Senhor manda do céu o seu Filho unigênito para que morresse por nós, para que nós fôssemos redimidos, é para que nós voltássemos a ter um contato direto com Deus, para que possamos glorificá-lo. Mas então por que devemos evangelizar? Primeiro, o amor a Cristo é expresso em obediência. O Senhor Jesus vai dizer assim: serei meus amigos se fizeres tudo o que eu vos tenho ordenado. Então, é uma ordenança, queridos, é um mandamento. Ide pregar o evangelho. Não há possibilidade de eu e você dizer assim: não, isso foi para o pastor, isso foi para o evangelista, não foi para mim. Engano. São para todos os crentes. Segundo, nós devemos ter compaixão pelas almas perdidas. E aqui eu quero fazer uma pergunta bem sincera. Responda aí no fundo do seu coração. Você tem de fato se importado pelas pessoas? Ou você tem se importado apenas consigo mesmo e com aqueles que estão ao seu redor? Os seus filhos que estão com você, os seus parentes? Mas quando você vê um mendigo na rua, uma criança desabrigada, qual tem sido a sua compaixão? Quando você vê esses cantores aí, esse pessoal famoso fazendo um monte de besteira, o que é que você tem sentido nessas pessoas? Tem sido compaixão por elas? Ou vocês acham que elas têm que ser condenadas ao fogo eterno? Mateus 9,36, Jesus dizia assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Ah, queridos, quanta gente estão nessas igrejas aí que estão pregando prosperidade, que estão pregando curas espirituais, bênçãos, porque as pessoas estão como ovelhas desgarradas sem pastor, queridos. A porta que ela vê aberta, ela entra. Elas não têm procurado o evangelho genuíno. Mas sabe de quem é a culpa? Minha e sua, quando não evangelizamos essas pessoas. Mas qual a fonte de poder para a evangelização? Bom, a fonte de poder, ela é única. É o Espírito Santo de Deus. Lá em Atos 1,8 diz assim: e sereis minhas testemunhas, quando pregares em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor naquele momento ali, Ele nos dá poder vindo do alto, para ser testemunha do Senhor Jesus. E qual é o alvo da evangelização? O alvo da evangelização é persuadir as pessoas a crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O rei Agripa chega para o apóstolo Paulo e diz assim: Paulo, acaso querem me convencer destas tuas palavras? O que nós temos que fazer é convencer as pessoas de que elas são pecadoras e que elas carecem da graça de Deus. Agora, esse poder de convencimento, ele é dado pelo Espírito Santo de Deus. Pois só o Espírito pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A comunicação clara e fiel do Evangelho, visando sobre o poder e dependência do Espírito Santo, leva as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tornando-se seus discípulos. Querido, precisamos proclamar o Evangelho de forma clara, sem muito rodeio, sem muita volta. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que era ateu, ele não crê em Deus. E na nossa conversa filosófica, ele falava de um lado, eu falava do outro, e eu vi que aquela conversa ela não ia chegar em lugar nenhum. E eu finalizei aquela conversa dizendo para aquele moço: amigo, quer você queira, quer não, o Senhor vai voltar
e vai julgar a mim e a você. Dê as costas e saí. Tempo depois eu encontrei com esse moço e ele disse: pastor, você lembra de mim? Não, vagamente. Olha, foi aquele rapaz que a gente conversou assim. Olha, eu entendi. E hoje eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, proclame de forma clara. É necessário que eu e você falemos do amor de Deus. O grupo em que você se encontra, daqui a um pouco, ele estará aberto a receber visitantes, a receber pessoas que serão evangelizadas e discipuladas por você. E eu quero finalizar aqui deixando 3 perguntas para que o grupo possa discutir nesse momento aí. A primeira pergunta é: a nossa semeadura tem sido realmente abundante? Temos buscado evangelizar pessoas desconhecidas ou isso tem sido um entrave, um empecilho? As pessoas com quem já travamos relacionamentos, parentes e amigos, têm sido alvo da nossa evangelização discipuladora? Você tem se envolvido diretamente com a evangelização? Quantas pessoas você já evangelizou esse ano? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é: se você não evangeliza, quais são as suas dificuldades? Você quer compartilhar com o grupo? E aqui nós encerramos esse estudo, nosso breve estudo sobre evangelização. É um dos 5 pilares da igreja evangelizadora. No nosso próximo encontro, nós trataremos sobre o discipulado evangelizador, que faz parte desse estudo da evangelização discipuladora. Deus abençoe vocês. E não esqueça, discutam esse grupo e estejam em comunhão. Até mais.